Oi pessoal, meu nome é Cecília Bristolini e esse é o Mundo que Fiz. Na aula de hoje eu vou falar sobre as propriedades físicas dos compostos orgânicos. A primeira propriedade física que eu vou falar é a solubilidade. A solubilidade de um composto orgânico, ele vai depender da polaridade do composto, né? Se ele é polar ou apolar. É até comum ver assim, semelhante dissolve semelhante, né? Então, se o composto é polar, ele vai dissolver em outro polar. Se o composto é apolar, ele vai dissolver em outro que é apolar. Porém, aqui nós vamos ver que não é exatamente dessa forma. Tem outras características. Nós vamos ver, ó. Vai depender, então, da polaridade, do tamanho da cadeia carbônica e da interação intermolecular. Então, se a interação é ligação de hidrogênio, se é dipolo induzido, se é dipolo permanente, né? Que é o dipolo-dipolo, se é íon-dipolo, tá? Então, vai depender do tipo de interação entre as moléculas. Então, aqui eu coloquei um exemplo, ó. Eu tenho álcool e solubilidade em água. Então, nós já pensamos assim, o álcool é solúvel em água? Nós já pensamos no etanol. O etanol é esse primeiro aqui que eu estou mostrando. Então, o álcool, ele só tem 2 carbonos, então ele é muito solúvel em água. Por quê? Ele tem o OH, que é uma parte polar, e tem essa cadeia carbônica aqui, que é apolar. Então, como a cadeia carbônica ela é muito pequena, então a parte apolar da molécula é pequena, prevalece a parte polar. Por isso que esse composto ele é polar, então a solubilidade em água é infinita. Então, quando aumenta um carbono aqui, ainda a solubilidade é infinita. Mas olha só, quando aumenta mais um, então aqui ficou com 4 carbonos. Então a cadeia ela já começa a ficar grande. Então essa parte aqui, ó, tem 4 carbonos e tem a hidroxila aqui, que é polar, e essa parte apolar, né? Que nem eu até coloquei aqui, ó, apolar e polar. Então, se essa parte aqui ficou maior, pode ver que agora não é mais infinita a solubilidade, agora é 7,9 gramas por 100 gramas de água. Então, eu consigo dissolver 7,9 gramas se eu pegar e colocar em 100 gramas de água. Aumentei mais um carbono, então agora ficou com 5 carbonos. Com 5, olha só, 2,3, diminuiu ainda mais a solubilidade. Aumentou mais um carbono, então agora tem 6 carbonos. 6 carbonos, a solubilidade ela é muito pequena. Então começou a prevalecer a parte apolar. Então o tamanho da cadeia influencia. Se a parte apolar é muito grande, então o composto ele começa a ter mais características apolar do que características polares. Tá? Então, a solubilidade vai depender então desse tamanho da cadeia, e aqui vocês estão vendo a polaridade do tamanho da cadeia, certo? Um outro exemplo aqui eu fiz em relação à interação intermolecular. Esses dois compostos aqui, se vocês pegarem e fizerem a fórmula molecular dos dois, vão ver que a fórmula molecular é a mesma. Porém, esse composto aqui é da função cetona. E esse aqui é da função álcool. O que acontece? Eu tenho duas funções diferentes. Então, agora, o tamanho da cadeia não é o que vai prevalecer, e sim a função. Quando for a função, eu tenho que olhar qual o tipo de interação intermolecular com o composto. Por exemplo, vamos ver com a água. Eu quero saber qual aquele que tem mais afinidade com a água. Então, aquele que tem mais afinidade vai ser aquele que faz ligação de hidrogênio. Ligação de hidrogênio, né? Então, isso aqui é ligação de hidrogênio.
Ela é o tipo de interação intermolecular mais forte dos tipos entre compostos covalentes, tá? Então aqui tem a Mia tá querendo aqui aparecer um pouquinho, ajudar a mamãe, né, Mia? Vamos lá. Então, voltando aqui. Então, a ligação de hidrogênio dos tipos de interações intermoleculares entre compostos covalentes, ela é a mais forte. Então, significa que esse composto 2, que é o álcool, vai ser mais solúvel em água do que esse aqui, que é cetona. Que tipo de interação intermolecular que é? Então, aqui, ó, eu não tenho ligação de hidrogênio. Que ligação de hidrogênio vai ser quando eu tenho um hidrogênio que está ligado a fluoxigênio ou nitrogênio. Então, aqui ele está ligado ao oxigênio. Por isso que é ligação de hidrogênio. Aqui nós vamos ter dipolo ou conhecido também como dipolo permanente. Então, ó, por o tipo de interação ser ligação de hidrogênio, esse composto 2 vai ser mais solúvel em água do que o composto 1, tá? Então, aqui prevaleceu a função, o tipo de interação intermolecular. Vamos ver agora o outro tipo de propriedade física, que é a temperatura de fusão e ebulição. A temperatura de fusão e ebulição vai depender do tamanho da cadeia carbônica, né? Então, quanto maior for a cadeia, maior vai ser a temperatura de fusão e também de ebulição, tá? Então, quanto maior a temperatura de fusão e ebulição. Vai depender do tipo de interação intermolecular. Então, quanto mais forte for a interação entre as moléculas do próprio líquido, então maior vai ser a temperatura de fusão e ebulição. Por exemplo, o álcool faz ligação de hidrogênio com o álcool mesmo, certo? Com esse composto com ele mesmo. Esse tipo de interação, ele é mais forte. Por ser mais forte, então, aqui a temperatura de fusão e ebulição do álcool vai ser maior do que da cetona para a mesma quantidade aqui de carbonos. E vai depender também da superfície de contato. O que é isso? Então, olha só, se eu pegar esse composto 1 aqui e fizer um igual a ele, vocês conseguem ver que é como se eu conseguisse encaixar os dois? Se eu tenho uma maior superfície aqui, ó, que os dois estão em comum, então esse vai precisar, é como se fosse um ímã. Quanto maior for a área que tiver em contato, mais difícil vai ser de separar, porque a interação entre uma molécula e outra vai ser maior. Então esse aqui tem uma temperatura de ebulição e fusão maior do que os outros. Vamos ver os outros, ó, esse daqui. Tá vendo que a superfície de contato é como se essa parte atrapalhasse aqui de interagir. Esse aqui, ó, tá vendo? Ele não consegue encaixar da mesma forma aqui. Então, temperatura de fusão e ebulição, no caso aqui, vai aumentar, né, a ordem crescente. Vai ser o menor de todos é o composto 3, né? Menor temperatura de fusão e ebulição. Depois vai ser o composto 2. E depois o composto 1. Então, o 1 é o que tem a maior temperatura de fusão e ebulição, porque ele tem uma maior superfície de contato. Então, pessoal, vamos agora fazer 2 exercícios para vocês verem, entenderam o assunto direitinho. Então, vamos lá. Então, o primeiro exercício fala assim: o fenol ou ácido fênico tem a seguinte fórmula molecular, C6H6O. Nas mesmas condições, o fenol apresenta temperatura de ebulição em relação ao benzeno, porque apresenta
Os espaços serão corretamente preenchidos por. Então vamos lá, coloquei aqui, né, os dados. Ele falou do fenol e do benzeno. O fenol é esse composto aqui, ó. Esse com as duplas alternadas e o OH, né? Se quiser conferir, dá essa fórmula molecular. E o benzeno é sem o OH. Então, ele fala, o fenol apresenta temperatura de ebulição maior ou menor que o do benzeno? Então, olha só, o fenol tem esse OH, não é? OH pode fazer ligação de hidrogênio, que é um tipo de interação forte. Então, significa que ele vai ter temperatura de ebulição maior. Outro parâmetro que nós podemos olhar é que se eu pegar os dois, esse é maior do que esse daqui, né? Porque ele tem uma hidroxila a mais. Então, o fenol tem temperatura de ebulição maior do que o do benzeno. Então, o primeiro é maior. Aí vamos olhar as alternativas. Letra A, menor, já está errado. Letra B, maior. E aí ele fala que é porque a atração intermolecular por ligação de hidrogênio? Sim, né? É o que nós falamos aqui, ó. Ligação de hidrogênio, que eu vou deixar assim como LH. Então, deu a letra B. Então, vamos agora fazer a outra questão. Assinale a alternativa correta em relação à comparação das temperaturas de ebulição dos seguintes pares de substâncias. Então, nós vamos olhar aqui qual o par que tem a maior temperatura de ebulição. Então, vamos lá. Éter dimetílico e etanol. Para poder comparar, é bom fazer a estrutura do composto. Então, é um éter, então significa que tem um oxigênio entre carbonos, e é dimetílico, então tem 2 metil de cada lado. Etanol. Etanol, et significa 2, então 2 carbonos e ol é um OH. Então os dois têm a mesma fórmula molecular. O que vai diferenciar aqui é a função. Por ter aqui um álcool COH, ele faz ligação de hidrogênio. Esse daqui vai fazer dipolo permanente, ou conhecido também como dipolo-dipolo. Então, ligação de hidrogênio é mais forte do que dipolo-dipolo. Então, do etanol é maior. O outro que colocaram é a propanona e o ácido etanóico. Prop significa 3 carbonos. Então, 3 carbonos. E ona significa que é uma cetona. Então, por isso, fica dessa forma. Ácido etanóico é um ácido carboxílico com 2 carbonos. Então, vai ficar assim, ó. CH3, COOH. Esse tem 3 carbonos e esse aqui tem 2. Porém, apesar desse aqui ter mais carbonos, esse tem mais oxigênio. E esse aqui tem essa parte aqui que faz ligação de hidrogênio. E esse aqui é dipolo-dipolo, ou conhecido como dipolo permanente. Então, esse faz ligação de hidrogênio e dipolo-dipolo. Então, o ácido etanóico tem maior temperatura de ebulição. E agora, naftaleno e benzeno. O naftaleno é esse composto aqui, ó. E o benzeno é esse daqui. Então, a cadeia dele é maior, então a temperatura de ebulição dele vai ser maior. Professor, eu preciso saber a estrutura desses compostos? Sim, gente. Se você tem muita dificuldade em saber escrever essas estruturas, eu fiz uma aula explicando como que faz elas. Eu vou deixar linkada aqui a aula de nomenclatura desses compostos orgânicos. E a resposta desse exercício deu, então, letra B. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Se você não entendeu alguma parte, deixa aqui nos comentários a sua dúvida.
Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe com seu amigo. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchauzinho!